Olá, rapaziada, retomando nossos estudos acerca do direito à infância e adolescência, especificamente trabalhando o nosso Estatuto da Criança e do Adolescente. No módulo passado, começamos a discutir o direito à educação, à saúde, à habitação, como direitos fundamentais, direitos essenciais à nossa vida, principalmente vocês que estão em processo de formação psicofísica, ou seja, a parte física e a parte psicológica. E é importante que vocês tenham a certeza, a consciência de que tais direitos não podem ser minimizados, não podem ser flexibilizados, não podem ser diminuídos em relação ao direito na sua essência. Recentemente nós observamos na mídia algumas situações que são colocadas, por exemplo, o Estado, os governos, as autoridades públicas entregando só parte do nosso direito. Por exemplo, parte de creche, parte de ensino médio, parte de ensino fundamental, como se isso fosse algo que já atenderia plenamente os direitos dos jovens. Não, nós temos já a informação, nós já temos o conteúdo, nós já temos a base legal de que tais direitos não podem ser sequer flexibilizados. Vocês sabiam que tais direitos não podem nunca ser tratados como reserva legal? O Supremo Tribunal Federal, em mais de um julgado, já deixou explícito, ou seja, já deixou claro para as autoridades públicas de que não pode, em hipótese alguma, se utilizar da técnica ou da teoria da reserva do possível. Que coisa é essa do reserva do possível? Não, eu só vou entregar a educação dentro do meu orçamento ou dentro da minha possibilidade. Não. Os direitos essenciais, os direitos fundamentais, tais como saúde, educação, habitação, transporte público, medicamentos, dentre outros tantos que nós já elencamos aqui, não podem, presta atenção, não podem ser flexibilizados. Tem que se entregar na sua essência, ou seja, no seu todo. Venha comigo para o slide. Nós falamos na aula passada que saúde, educação e os outros demais direitos fundamentais, não são compatíveis com a alegação de que a ausência de recursos materiais humanos seriam fundamentos para sonegar esses direitos. E nós falamos que essa negativa pelas autoridades, a visão do Supremo Tribunal Federal é de que não se pode trabalhar, não se pode consentir de que as autoridades tenham essa contemplação. Então, como que eu devo me mobilizar? Eu devo ter, por exemplo, como uma orientação para vocês, nas suas escolas em que vocês frequentam, vocês têm um grêmio escolar, vocês têm alguma central estudantil em que vocês possam se mobilizar, que vocês possam levar a voz dos estudantes até a direção, até as autoridades públicas, até a Secretaria de Educação? Se não tem, por que ainda não criaram? O nosso silêncio leva a que as autoridades públicas fiquem minimizando a entrega dos direitos aos quais nós temos pela Constituição, pelo Estatuto e pela Convenção dos Direitos da Criança e do Adolescente como regra. Não se pode faltar, não se pode minimizar tais direitos. Então a alegação, prestem atenção, a alegação de que não tem recursos materiais ou recursos humanos não são fundamentos para não entregar tais direitos fundamentais. E como é que eu faço essa concretização, essa busca por essa concretização? Falamos que a violência não pode ser a tônica na tomada desses direitos. Por acaso eu tive a informação pelo jornal de que um aluno, ao ser chamado a sua atenção pela professora porque estava desagregando o ambiente da sala de aula, ele falou palavras de baixo calão para a sua professora e, não satisfeito, foi agredir essa professora. Meus amigos, isso jamais será a forma de se buscar um direito. Não é o caminho. Porque este jovem, nós vamos aprender, vai responder a ato infracional
de lesão grave. E pela natureza, pelo ambiente escolar que teve, certamente vai receber uma medida muito drástica por parte do Estado. E ao receber essa medida, ele fica segregado do meio social. Ele vai para um meio do qual eu oriento-os jamais ter conhecimento sobre a sua vivência, porque é altamente degradante. Então, lembre-se, os direitos fundamentais na sua concretização, os mecanismos para a sua efetivação, é como já orientei. Pegue o nome da pessoa que conversou, a matrícula, e peça a ela para dizer qual foi o fundamento pelo qual ela está negando esse direito, assina o documento, assina aquela folha de papel, e isso é um instrumento, um primeiro passo para eu buscar o conselho tutelar para que ele venha dizer àquela escola, àquele hospital, ou àquela farmácia me entregar ou me deferir o direito ao qual eu tenho, e se não fizer, buscar os mecanismos judiciais cabíveis. Lembrando, todo adolescente, toda criança, todo jovem tem direito a um defensor público. E para que isso? Para fazer a efetivação, a concretização dos seus direitos. Seguindo, vamos tocar agora num tema que é de assaz importância, ou seja, é essencial para a vida de vocês. Se vocês, eu tenho certeza que já souberam, tomaram conhecimento de que muitas crianças, ou muitas pessoas, ou muitos adultos mesmo, sequer têm o seu registro civil. Você sabia que este documento é essencial? É o primeiro documento para o exercício pleno da minha cidadania? Que sem ele eu sou algo esquecido pelo próprio Estado? Se eu não detiver este documento, como eu posso vindicar os direitos fundamentais, por exemplo, à educação, à saúde, à habitação, ao transporte público? Como eu posso vindicar do Estado, por exemplo, casamento, a herança, se eu sequer sou conhecido pelo Estado? Como posso exercer o meu direito de votar se eu sequer tenho um documento que me identifique, que diga quem sou eu para o Estado? Eu sou algo desconhecido pelo Estado, na medida em que eu não tenha o meu registro civil. Nos tempos passados, muitas pessoas sequer conheciam ou tinham acesso aos cartórios de registro público. Ou por inexistência desses cartórios, ou porque as pessoas entendiam que eram desnecessários. E aí nós temos casos de pessoas que nasciam, que alcançavam a sua maioridade, que vinham a se casar, que vinham a falecer e nunca contaram com qualquer registro público dessa existência. Aí diriam assim, mas esse registro aí a gente pode só levar e não tem nenhuma importância. Imagine vocês se eu não detiver um registro público, ou seja, não conseguir apresentar a minha certidão de nascimento. Vocês estariam fazendo este curso? Vocês estariam tendo direito a este acesso, falando em direito? Vocês estariam regularmente matriculados em suas escolas? Conto um casinho para vocês. Há certo tempo eu estava conferindo uma palestra, uma conversa com os pais numa determinada escola do nosso Distrito Federal, do nosso entorno. E lá chegando, a conversa foi fluindo, os pais foram perguntando, foram indagando, e ao final a diretora me procurou para esclarecer a situação de um aluno que estava matriculado já há 3 anos sem o registro civil. Eu perguntei para essa professora, como a senhora conseguiu fazer uma proeza destas? Proeza? Sabe por quê? Quem é aquele menino que está estudando lá? Qual é o responsável legal por ele? Olha, a avó veio aqui, disse que precisava matricular e eu matriculei. Eu falei, peraí, esta avó não é a guardiã dessa criança.
Porque se fosse a guardiã legal, ou seja, aquela guarda dada por um juiz, se ela fosse realmente a responsável, ela teria que ter um documento judicial. E esse documento passaria necessariamente pela apresentação da certidão de nascimento. Ela não tem. Aí eu perguntei a ela, imagine a senhora, esse menino tendo algum problema de saúde dentro dessa escola. Imagine esse menino aqui cometendo qualquer falha dentro da escola. Como a senhora chamaria o responsável por ela? Não sei o que fazer. Falei, pois é. Sem esta identificação, a pessoa que veio fazer matrícula poderia dizer para a senhora, não conheço, não sei quem é. Pronto. Estaria esta professora numa situação extremamente perigosa. Ela passaria a responder por atitudes ou falhas administrativas. E ela seria penalizada pelo próprio estatuto, ela seria penalizada pelo próprio Conselho Tutelar, seria penalizada pelo próprio Ministério Público e pelo próprio Poder Judiciário. Veja que aquele ato de bondade que ela tentou fazer, na verdade estava depondo contra aquela própria criança. Segundo, imagine aquela criança terminando o seu ensino fundamental. Como que ela redigiria ou como elaboraria o seu certificado final de conclusão de curso? Se ela não tem sequer uma identificação. Se ela não tem sequer a indicação paterna e materna. Então este documento, a despeito de as pessoas pensarem não ser um documento essencial, na verdade, ele é o começo da nossa vida. Sem este documento, nós não podemos dar os primeiros passos da nossa vida. Nós não podemos, por exemplo, ingressar numa rede hospitalar. Nós não podemos ingressar numa escola. Nós não podemos pedir ao Estado as políticas públicas governamentais, por exemplo, as bolsas, a Bolsa Escola, a Bolsa Alimentação, etc, etc, etc. É um documento imperativo. Vou contar um caso para vocês que aconteceu há muitos anos, que se passou quando um senhor me procurou para fazer o inventário em razão do falecimento de sua esposa. Eu perguntei a ele, o senhor me traga os documentos do senhor ou da falecida para nós fazermos o nosso inventário, para que o senhor possa ficar com a casinha. Ele disse, moço, eu não tenho identidade, eu não tenho certidão de nascimento, não tenho certidão de casamento e não tenho a certidão de óbito da minha falecida esposa. Como o senhor não tem isso? Ele veio me explicar que no interior onde morávamos, nascia e se enterrava na fazenda onde trabalhávamos. O senhor já estava com seus quase 70 anos sem nenhum documento e a vida rolando. Como uma pessoa passou toda a vida sem contar com esse instrumental? Uma hora a lei cobrou e uma hora o Estado veio pedir. E aí o que você teve que fazer? Fazer o que nós chamamos de registro tardio. Ingressar com uma medida judicial para que ele possa ter, primeira coisa, a sua certidão de nascimento. E depois ter a sua identidade. E depois se buscar aquela discussão com relação ao direito sucessório. Se fazer uma investigação, se fazer a comprovação de que efetivamente aquela falecida senhora existiu por testemunha e que ela realmente faleceu por algum documento, algum instrumental que ela existiu. E um documento que era muito comum no interior é o que nós chamamos do batistério, que era o documento inaugural para nós tocarmos esse caminho dessa solução. E aí foi encontrado um caminho para tentar resolver este problema deste senhor. E no próximo bloco voltaremos com a continuidade desse tema do registro civil.